A História das Ilusões e Loucuras das Massas, Charles Mackay. Capítulo 5. Casas mal assombradas. Quem nunca soube de casas fechadas e habitáveis, caindo aos pedaços empoeiradas e sombrias, das quais à meia-noite procedem sons estranhos, batidas aéreas, correntes a se arrastar e gemidos de espíritos perturbados. Casas pelas quais as pessoas acham que não é seguro passar depois do anoitecer, que permanece anos sem alugar e que nenhum inquilino ocuparia, mesmo que fosse pago para isso. Hoje existem centenas de moradias na Inglaterra, na França, na Alemanha e em quase todos os países da Europa marcadas pelo medo. Lugares que mais temerosos evitam os piedosos ao passar por eles. Benzem-se, crendo-os residências de fantasmas e espíritos malignos. Existem muitas dessas casas em Londres, e se alguém que se vangloria do poder do vencido se desse ao trabalho de descobri-las e contá-las, ficaria convencido de que o intelecto ainda precisa avançar muito antes que essas velhas superstições possam ser erradicadas. Muitas dessas casas foram condenadas como assombradas e evitadas pelos receosos crédulos devido a circunstâncias insignificantes que só requeriam, para que tudo se esclarecesse e o alarme se dissipasse, o exame de uma mente vigorosa. Uma delas, a Aix-la-Chapelle, uma grande construção de aparência desolada, permaneceu desabitada por 5 anos, devido às batidas misteriosas que nela eram ouvidas ouvidas toda hora do dia e da noite. Ninguém conseguia explicar os barulhos, e o medo tornou-se finalmente tão excessivo que os moradores das casas de ambos os lados da rua da casa abandonada, o bairro inteiro, foram viver onde era menor a possibilidade de serem perturbados por espíritos malignos. Por ter ficado tanto tempo sem habitante, a casa se tornou uma ruína tão suja, tão miserável e tão parecida com os lugares que se espera que os fantasmas assombrem, que poucos se arriscavam a passar por ela depois do pôr do sol. As batidas ouvidas em um dos quartos superiores não eram muito altas, mas muito regulares. Pelo bairro se dizia que frequentemente ouviam-se gemidos vindos dos porões, e viam-se luzes se movendo de uma janela para outra, imediatamente após o sinal da meia-noite tocar. Relatou-se que espectros brancos giravam e tagarelavam nas janelas. Nenhuma dessas histórias resistia à análise, mas as batidas eram um fato que ninguém podia contestar, e várias tentativas ineficazes foram feitas pelo próprio proprietário para descobrir a sua causa. As salas foram aspergidas com água benta. Um padre ordenou, com os ritos apropriados, que os espíritos partissem dali para o Mar Vermelho, mas as batidas ainda continuaram. Por fim, por causa de um acidente, descobriu-se o que as causava, e a tranquilidade do bairro foi restaurada. Para se livrar de todo aborrecimento futuro, o proprietário, que sofria não apenas na mente, mas também no bolso, vendeu a construção por um preço absurdamente baixo. O novo proprietário estava parado em uma sala no primeiro andar, quando viu a porta ser empurrada para baixo, com um ruído considerável, e depois se abrir imediatamente. Ele ficou parado observando por um minuto, e a mesma coisa ocorreu uma segunda vez e uma terceira vez.
A seguir, o proprietário examinou a porta com atenção e desvendou todo o mistério. A trava da porta havia quebrado, de modo que ela não trancava e girava sobre a dobradiça inferior. Logo em frente a ela havia uma janela com um vidro quebrado, e quando o vento estava em um determinado quadrante, a corrente de ar era tão forte que soprava e a porta, com certa violência, fechava. Não havendo trava, ela se abria de novo, e quando havia uma nova rajada de vento, batia mais uma vez. O novo proprietário não perdeu tempo em mandar chamar um vidraceiro, e os barulhos misteriosamente cessaram para sempre. 2 ou 3 anos depois, no entanto, ele voltou ao favor popular. Ela, voltou ao favor popular. E muitas pessoas, mesmo assim, continuaram evitando passar por ela, se pudessem chegar ao seu destino por qualquer outra rua. Uma história semelhante é narrada por Sir Walter Scott em Letters on Demonology and Witchcraft, Cartas sobre Demonologia e Bruxaria, cujo herói era um cavaleiro de nascimento e distinção, bem conhecido no mundo político. Logo depois que ele conseguiu seu título e suas propriedades, houve um boato entre os empregados sobre um barulho estranho que costumava ser ouvido à noite na mansão da família, e cuja causa ninguém conseguia determinar. O cavalheiro resolveu investigar pessoalmente e ficar de vigília para esse fim com um empregado que envelhecera na família e que, como o resto, havia sussurrado coisas estranhas, segundo as quais a batida teria começado imediatamente após a morte de seu antigo mestre. Os dois ficaram de guarda até que o barulho fosse ouvido e, por fim, localizaram a sua origem em um pequeno depósito, do qual o velho mordomo tinha a chave, usado para guardar provisões de vários tipos para a família. Eles entraram lá e ali permaneceram por algum tempo, sem ouvir ruído algum. Por fim, o som surgiu de novo, mas muito mais baixo do que quando estavam mais longe e com a imaginação mais fértil. Eles então descobriram a causa sem dificuldade. Um rato, preso em uma armadilha antiquada, ocasionou o barulho por seus esforços para escapar, mediante os quais conseguiu erguer a porta da prisão até certa altura, mas foi então obrigado a soltá-la. E o barulho da queda ressoando pela casa ocasionava rumores misteriosos, que, se não fosse a investigação do proprietário, na certa teriam dado à casa nome tão ruim que nenhum empregado a teria habitado. Circunstância essa foi contada a Sir Walter Scott pelo cavalheiro que a vivenciara. Mas, em geral, as casas que adquiriram má fama a devem mais à malandragem dos homens vivos do que a acidentes como esses. No ano de 1580, certo Gilles Blaikley. Pessoal, o pessoal que reclama aí dos erros aí, eu tenho uns nomes aqui que é difícil de falar, viu? E eu não sei como falar não, então a gente vai se virando aqui, beleza? Então vai lá. Tá escrito aqui Gilles Blaikley, ok? Espero que seja assim a pronúncia. Se não for, dane-se. Havia alugado uma casa nos arredores de Tours, mas, arrependendo-se do acordo que fez com o proprietário, Peter Piquet, esforçou-se para convencê-lo a cancelar o contrato. Peter, no entanto, estava satisfeito com o inquilino e com os termos acordados, e não quis fazer concessões. Pouco depois, espalhou-se por todo o país rumores de que a casa de Gilles Blaikley estava assombrada. O próprio Gilles afirmou que realmente acreditava ser a casa o ponto de um encontro geral
de todas as bruxas e todos os espíritos malignos da França. O barulho era horrível e impedia de dormir. Eles batiam contra a parede, uivavam nas chaminés, quebravam vidros da janela, espalhavam panelas e frigideiras por toda a cozinha e faziam cadeiras e mesas dançarem a noite toda. Multidões reuniram-se em torno da residência para ouvir os ruídos misteriosos. Observou-se que os tijolos se soltavam da parede e caíam nas ruas sobre a cabeça daqueles que não haviam rezado o Pai Nosso pela manhã. Como essas coisas continuaram por algum tempo, Gilles Breaker apresentou queixa ao Tribunal Civil de Tours e Peter Piquet foi convocado para argumentar por que o contrato não deveria ser anulado. O pobre Peter não conseguiu apresentar nenhuma defesa e o tribunal concordou, por unanimidade, que nenhum contrato poderia ser válido nessas circunstâncias e, por consequência, anulou, condenando o infeliz proprietário a todas as despesas do processo. Peter apelou ao Parlamento de Paris, que, após um longo exame, ratificou o contrato. Abre aspas. Não por ter sido provado total e satisfatoriamente que a casa está assombrada por espíritos malignos. Fecha aspas. Disse o juiz. Abre aspas. Mas porque havia uma informalidade no processo perante o Tribunal Civil de Tours que tornava sua decisão nula e sem efeito. Fecha aspas. Uma causa semelhante foi julgada no Parlamento de Bordeaux, no ano 1595, em relação a uma casa naquela cidade que estava gravemente assombrada por espíritos malignos. O parlamento nomeou alguns clérigos para examiná-la e fazer um relatório, com a afirmação deles de que a casa estava de fato assombrada. O contrato foi anulado e o inquilino absolvido de todo o pagamento de aluguel e impostos. Uma das melhores histórias de edifícios mal assombrados é a do Palácio Real de Woodstock, no ano de 1649, durante a Guerra Civil Inglesa. Os comissários enviados de Londres pelo parlamento para tomar posse do local e apagar todos os emblemas da realeza foram expulsos de lá, para sempre, pelo medo do diabo e pelos incômodos que sofreram de um cavaleiro malandro que fez admiravelmente bem o papel de diabo. Os comissários, na época, não temiam o demônio algum. Chegaram a Woodstock no dia 13 de outubro de 1649. Eles se alojaram nos apartamentos do falecido rei. Transformaram os belos quartos e aposentos em cozinhas e copas. O salão do conselho em uma cervejaria e fizeram da sala de jantar um lugar para guardar a lenha. Derrubaram todas as insígnias do Estado Real e trataram com a máxima indignidade tudo o que lhes trazia à memória o nome ou a majestade de Carlos Stuart. Um certo Giles Sharp os acompanhou na qualidade de copista e apoiou seus esforços, aparentemente com o maior zelo. Ajudou-os a arrancar uma árvore nobre antiga, simplesmente porque era o carvalho do rei, e jogou os fragmentos na sala de jantar para fazer alegres fogueiras para os comissários. Durante os primeiros 2 dias, eles ouviram alguns barulhos estranhos na casa, mas não deram muita atenção. No terceiro, porém, começaram a suspeitar de que estavam em má companhia, pois ouviram, como pensavam, um cachorro sobrenatural
debaixo do leito, que roeu suas roupas de cama. No dia seguinte, as cadeiras e as mesas começaram a dançar, aparentemente por vontade própria. No quinto dia, alguma coisa entrou no quarto e caminhou para cima e para baixo, e fez tanto barulho com uma panela que eles pensaram que 5 sinos da igreja tocavam em seus ouvidos. No sexto dia, as bandejas e os pratos foram jogados para cima e para baixo na sala do jantar. No sétimo dia, algo penetrou no quarto junto com várias toras de madeira e usurpou os travesseiros macios destinados aos comissários. Na oitava e na nona noites, as hostilidades cessaram, mas no 10º dia, os tijolos das chaminés se tornaram como que locomotivas, chacoalharam e dançaram pelo salão, rodearam a cabeça dos comissários a noite toda. Que maluquice. No 11º dia, o demônio fugiu com as calças deles. E no 12º, colocou tantos pratos de estanho em suas camas que não era possível deitar nelas. Na 13ª noite, o vidro foi inexplicavelmente tomado por estalidos e caiu em pedaços em todas as partes da casa. Na 14ª, houve um barulho como se 40 peças de artilharia tivessem sido disparadas, e uma chuva de pedras de seixo assustou tanto os comissários que, tomados de horror, eles passaram a gritar uns para os outros por socorro. Eles experimentaram, em primeiro lugar, a eficácia das orações para afastar os maus espíritos, mas, provando-se isso inútil, passaram a refletir seriamente se não seria muito melhor deixar o local totalmente para os demônios que o habitavam. Resolveram, por fim, no entanto, insistir um pouco mais e, desejando o perdão de todos os pecados, foram para a cama. Naquela noite, dormiram com conforto tolerável, mas apenas como consequência de um truque do atormentador para lhes dar falsa segurança. Quando, na noite seguinte, não ouviram barulhos, começaram a lisonjear-se por ter expulsado o diabo e preparar-se a ocupar os aposentos do palácio durante o inverno inteiro. Esses indícios, por sua vez, tornaram-se sinal de renovado tumulto entre os demônios. No 1º dia de novembro, eles ouviram algo caminhando em ritmo lento e solene de lá para cá na sala. E logo em seguida, uma chuva de pedras, tijolos, argamassas e cacos de vidro caiu-lhe sobre as orelhas. No dia 2, os passos foram ouvidos de novo na sala de retirada, parecendo muito com o pisar de um urso enorme, que continuou por cerca de 1/4 de hora. Tendo cessado esse som, uma grande panela foi jogada violentamente sobre a mesa, seguida por várias pedras e a mandíbula de um cavalo. Alguns dos mais ousados encontraram bravamente na sala, armados de espadas e pistolas, mas não conseguiram descobrir nada. Eles tiveram medo de dormir naquela noite e ficaram sentados, fazendo fogueiras em todos os cômodos e acendendo velas e lâmpadas em abundância, acreditando que, como os demônios amavam a escuridão, não perturbaria um grupo cercado com tanta luz. Mas estavam enganados. Baldes de água desceram pelas chaminés e apagaram o fogo e as velas, sem que eles soubessem como. Alguns dos serventes
que tinham ido dormir ficaram encharcados de água podre e se levantaram com muito medo, murmurando orações incoerentes e expondo os olhos admirados dos comissários a roupa pingando líquido verde e as articulações vermelhas dos golpes que receberam, ao mesmo tempo, de algum algoz invisível. Enquanto falavam, houve um estrondo, como o do mais alto trovão, ou o disparo de um parque inteiro de artilharia, diante do qual todos caíram de joelho e imploraram a proteção do Todo-Poderoso. Um dos comissários levantou-se, enquanto os outros se mantinham ajoelhados, e perguntou em voz corajosa, em nome de Deus, quem estava lá e o que eles tinham feito para que fossem perturbados daquela maneira. Não houve resposta. Os ruídos cessaram por um tempo. Por fim, no entanto, como disseram os comissários, o diabo voltou e trouxe 7 demônios piores que ele. Estando novamente na escuridão, acenderam uma vela e colocaram na porta para que pudesse lançar uma luz sobre 2 cômodos ao mesmo tempo. Mas, de repente, ela foi apagada e um comissário disse que tinha visto algo semelhante ao casco de um cavalo acertando a vela e o castiçal no meio da câmara e depois fazendo 3 arranhões no rapé para apagá-lo. Diante disso, a mesma pessoa foi ousada ao ponto de sacar a espada, mas afirmou positivamente que mal retirara a bainha quando uma mão invisível a segurou e brigou com ele pela arma. Prevalecendo sobre ele, a mão o golpeou tão violentamente com o cabo que ele ficou atordoado. Então os barulhos recomeçaram. Assim, de comum acordo, todos se retiraram para a câmara de presença, onde passaram a noite orando e cantando salmos. Nesse ponto, eles já estavam convencidos de que era inútil lutar por mais tempo contra os poderes do mal, que pareciam determinados a tornar Woodstock sua propriedade. Essas coisas aconteceram no sábado à noite e repetiram-se no domingo. Eles decidiram deixar o local imediatamente e retornar a Londres. Na terça-feira de manhã cedo, todos os preparativos estavam concluídos, e sacudindo a poeira dos pés, e devotando Woodstock e todos os seus habitantes aos deuses infernais, eles finalmente partiram. Muitos anos se passaram antes de que a verdadeira causa desses distúrbios fosse descoberta. Foi verificado na restauração que tudo tinha sido obra de Giles Sharp, o fiel funcionário dos comissários. Esse homem, cujo nome verdadeiro era Joseph Collins, era um monarquista oculto e passara sua infância nos bosques de Woodstock, de modo que conhecia todos os buracos e recantos do lugar, e os numerosos alçapões e passagens secretas que abundavam o edifício. Os comissários, nunca suspeitando do verdadeiro estado de suas opiniões, mas crendo-o revolucionário até os ossos, depositaram nele confiança máxima, da qual ele abusou da maneira descrita acima, para sua grande diversão e a dos poucos cavaleiros a quem confiou o segredo. A mais famosa de todas as casas mal assombradas adquiriu sua notoriedade bem mais tarde, e as circunstâncias relacionadas a ela são tão curiosas e oferecem um exemplo tão belo de credulidade fácil, em que mesmo pessoas bem informadas e sensatas incorrem, que merece uma pequena menção neste capítulo. O fantasma de Cock Lane, como ficou conhecido, manteve Londres em tumulto por tempo considerável e foi tema de conversa entre eruditos e analfabetos, e em todos os círculos
desde o príncipe até o camponês. No início de 1760, residia em Cock Lane, na casa de certo Parsons, o secretário da paróquia do Santo Sepulcro, um corretor da bolsa chamado Kent. A esposa desse cavalheiro morrera no parto no ano anterior, e sua cunhada Fanny havia chegado de Norfolk para cuidar da sua casa. Eles logo conceberam com afeição mútua e cada um deles fez um testamento em favor do outro. Viveram alguns meses na casa de Parsons, que, sendo um homem necessitado, pediu dinheiro emprestado ao inquilino. Surgiu entre eles alguma diferença, em virtude da qual Kent deixou o imóvel e instaurou um processo judicial contra o secretário da paróquia para recuperar o dinheiro. O assunto ainda estava pendente quando Fanny, de súbito, contraiu varíola e, apesar de todo o cuidado e atenção, morreu em alguns dias e foi enterrada em uma abóboda sob a igreja de Clerkenwell. Parsons então começou a sugerir que a morte havia alcançado a pobre Fanny de modo injusto e que Kent fora acessório ao processo, devido à sua grande ânsia em tomar posse da propriedade que ela lhe legara. Nada mais foi dito por quase 2 anos, mas ao que parece Parsons tinha um caráter tão vingativo que jamais esqueceu nem perdoou suas diferenças com Kent e a indignidade de ter sido processado pelo dinheiro emprestado. As fortes paixões do orgulho e da avareza trabalharam silenciosamente durante todo esse intervalo, traçando esquemas de vingança, mas descartando-os um após outro como impraticáveis, até que, por fim, uma ideia notável se insinuou. Por volta do início do ano 1772, espalhou-se por todo o bairro de Cock Lane o alarme de que a casa de Parsons estava assombrada pelo fantasma da pobre Fanny e de que a filha de Parsons, uma garota de 12 anos de idade, tinha visto o espírito conversando com ele várias vezes e que ele, além disso, contou que não havia morrido de varíola, como fora relatado, mas de envenenamento pelas mãos de Kent. Parsons, que dera início a esses boatos, teve o cuidado de confirmá-los e, em resposta a inúmeras perguntas, disse que sua casa era perturbada todas as noites havia 2 anos. De fato, desde a morte de Fanny, por uma batida forte nas portas e nas paredes, tendo por esse meio preparado os vizinhos ignorantes e crédulos a acreditar no que ele lhes dissera, ou exagerá-lo por conta própria, Parsons chamou um cavaleiro de uma classe superior para testemunhar essas ocorrências extraordinárias. O cavaleiro veio e encontrou a filha de Parsons, a única pessoa a quem o espírito aparecia, e a única a qual respondia na cama, tremendo violentamente, pois acabara de ver o fantasma e afirmara mais uma vez ter morrido por envenenamento. Também ouviu-se uma batida forte em todas as partes do cômodo, o que mistificou tanto o entendimento, já não muito claro, do visitante que, com medo de duvidar e vergonha de acreditar, foi embora, mas com a promessa de trazer no dia seguinte o clérigo da paróquia e vários outros cavalheiros para investigar o mistério. Na noite seguinte ele voltou,
trazendo consigo 3 clérigos e cerca de 20 outras pessoas, que sob orientações de Parsons, resolveram ficar acordadas a noite toda, esperando a chegada do fantasma. Parsons então explicou que, embora o fantasma jamais se tornasse visível para ninguém além de sua filha, ele não tinha objeções a responder às perguntas que lhe poderiam ser feitas por qualquer um dos presentes, e que ele expressava sua afirmação com uma batida, uma negação por 2, e seu descontentamento por uma espécie de arranhão. A criança foi então colocada na cama junto com a irmã. Os clérigos examinaram o leito e as cobertas para se certificarem de que não haviam truques, com algo escondido entre os lençóis para produzir batidas. Como na noite anterior, observou-se que a cama tremia violentamente. Depois de algumas horas, durante as quais todos esperaram com paciência exemplar, ouviram-se na parede as batidas misteriosas, e a criança declarou que o fantasma da pobre Fanny estava sendo visto. Então, por meio de Mary Fraser, servente de Parsons, a quem se dizia que a falecida era muito apegada, o clérigo, com gravidade, fez as seguintes perguntas, respondidas como de costume, por meio de batidas. Você causa esta perturbação devido ao maltratamento que recebeu do Sr. Kent? Sim. Você foi levada a um fim prematuro por veneno? Sim. Como o veneno foi administrado na cerveja ou com agulha? Agulha. Quanto tempo passou até ser sua morte? Cerca de 3 horas. Sua ex-servente, Carrots, pode dar alguma informação sobre o veneno? Sim. Você é irmã da esposa de Kent? Sim. Você foi casada com Kent após a morte de sua irmã? Não. Você pode, se quiser, aparecer em forma visível para alguém? Sim. Você o fará? Sim. Você pode sair desta casa? Sim. É sua intenção seguir essa criança por toda parte? Sim. Agrada-lhe que estas perguntas lhe sejam feitas? Sim. Isso acalma sua alma perturbada? Sim. Aqui se ouviu um ruído misterioso, que alguns sabichões presentes compararam ao bater de asas. Quanto tempo antes de sua morte você contou à sua servente, Carrot, que tinha sido envenenada? 1 hora? Sim. Carrot, que estava presente, foi interpelada, mas declarou que isso não era fato, pois a falecida estava completamente sem palavras. 1 hora antes de morrer. Isso abalou a fé de alguns dos espectadores, mas se autorizou que o exame continuasse. Quanto tempo Carrot morou com você? 3 ou 4 dias. Carrot foi de novo interpelada e disse que isso era verdade. Se Kent for preso por esse assassinato, ele confessará? Sim. Sua alma repousaria se ele fosse enforcado por isso? Sim. Ele será enforcado por isso? Sim.
Por quanto tempo ele ficará preso antes? 3 anos. Quantos clérigos estão nesta sala? 3. Este relatório, levantado por um dos clérigos, é branco? Não. É amarelo? Não. É azul? Não. É preto? Sim. O relógio estava em um estojo preto escuro. A que horas desta manhã você partirá? A resposta a essa pergunta foram 4 batidas, ouvidas com muita clareza. Por todas as pessoas presentes. E, portanto, exatamente às 4 horas, o fantasma partiu para a hospedaria de Whitechif, ali perto, onde quase matou de medo o anfitrião e sua senhora, ao bater no teto acima da cama deles. O boato dessas ocorrências logo se espalhou por Londres, e todos os dias Cock Lane ficava intransitável devido a multidões que se reuniam em torno da casa do secretário da paróquia, na expectativa de ver o fantasma e ouvir as batidas misteriosas. Eles exigiam adentrar o recinto assombrado com tanto clamor que se julgou necessário, por fim, admitir apenas aqueles que pagassem uma determinada taxa, um arranjo muito conveniente para Parsons, necessitado e amante do dinheiro. De fato, para sua satisfação, as coisas haviam mudado bastante. Ele não apenas se vingou, mas ainda obteve lucro com a vingança. O fantasma, em consequência, desempenhava suas bufonarias todas as noites, mas a grande diversão de muitas centenas de pessoas e grande perplexidade de um número ainda maior. Infelizmente, o secretário da paróquia, porém, o fantasma foi induzido a fazer... Infelizmente, para o secretário da paróquia, porém, o fantasma foi induzido a fazer algumas promessas, por meio das quais sua reputação foi completamente destruída. Em resposta às perguntas do reverendo Aldrich, de Clerkenwell, o fantasma prometeu que não só seguiria a filhinha de Parsons, aonde quer que ela fosse, como também acompanharia Parsons, ou qualquer outro cavaleiro, à abóbada da igreja de São João, onde o corpo da mulher assassinada fora depositado, e lá notificaria sua presença por uma batida distinta no caixão. Como preliminar, a garota foi levada para a casa de Aldrich, perto da igreja, onde grande grupo de senhoras e senhores distintos em conhecimento, posição ou riqueza estavam reunidos. Por volta das 10 horas da noite de 1º de fevereiro, a garota trazida de Cock Lane em uma carruagem foi colocada na cama por várias damas na casa de Eldred. Fez-se rigoroso exame das cobertas, para garantir que não havia nada escondido nelas, enquanto os cavaleiros, em um cômodo adjacente, decidiam se deviam seguir em conjunto para a abóbada. Foram convocados para o quarto pelas damas, que afirmavam em grande alarme que o fantasma havia chegado e que tinham ouvido as batidas e os arranhões. Os cavaleiros entraram, pois, determinados a não se deixar enganar. A garotinha, ao ser perguntada se vira o fantasma, respondeu: "Não, mas o senti nas costas como um rato." Ela foi então obrigada a colocar as mãos para fora da cama, e algumas das damas a seguraram, enquanto o espírito foi convocado de maneira usual para responder se estava no quarto. A pergunta foi formulada com grande solenidade várias vezes, mas não se ouviu a resposta à batida habitual nas paredes. Nem houve arranhões,
solicitou-se ao fantasma que se tornasse visível, mas ele optou por não conceder a solicitação. Em seguida, foi solicitado que fosse assim. Perdão, virei 2 páginas. Em seguida, foi solicitado que desse algum sinal de sua presença por algum som de qualquer espécie, ou tocando a mão ou a bochecha de qualquer senhora ou cavaleiro na sala. Mas, mesmo com esse pedido, o fantasma não colaborou. Houve agora uma pausa considerável, e um dos clérigos desceu as escadas para interrogar o pai da menina, que aguardava o resultado do experimento. Parsus negou com veemência que houvesse qualquer enganação e chegou ao ponto de dizer que ele próprio, em certas ocasiões, vira o terrível fantasma e conversara com ele. Quando isso foi comunicado ao grupo, decidiu-se por unanimidade dar outra oportunidade ao fantasma. E o clérigo gritou para o suposto espírito que o cavaleiro, a quem havia prometido parecer na abóbada, estava prestes a voltar àquele lugar, onde reivindicava o cumprimento de sua promessa. 1 hora depois da meia-noite, todos foram à igreja, e o cavaleiro em questão entrou com um outro na abóbada e assumiu a posição ao lado do caixão da pobre Fene. O fantasma foi então convocado a aparecer, mas não apareceu. Foi convocado a bater, mas não bateu. Foi convocado a arranhar, mas não arranhou. Os dois se retiraram do local, com a firme convicção de que toda essa coisa era um engodo praticado por Parsons e sua filha. Houve outros, no entanto, que não desejaram tirar conclusões tão rápidas e que sugeriram que talvez estivessem brincando com esse ser terrível e sobrenatural, que, ofendido com a presunção deles, não consentia em respondê-las. Mais uma vez, após uma consulta séria, foi acordado por todos se o fantasma respondesse a quem quer que fosse, seria a Kent, o suposto assassino. Assim solicitou-se que descesse da abóbada. Ele o fez em companhia de vários outros e convocou o fantasma a responder o que realmente havia envenenado-o. Não havendo resposta, a pergunta foi feita por Eldritch, que conjurou se fosse de fato um espírito que acabasse com as dúvidas deles, dando um sinal de sua presença e apontando a pessoa culpada. Como não houve, mesmo assim, resposta nenhuma no espaço de meia hora, durante a qual todos esperavam a mais louvável presença, eles voltaram para a casa de Eldritch e ordenaram que a menina se levantasse e se vestisse. Ela foi examinada rigorosamente, mas persistiu na afirmação de que não enganava ninguém e que o fantasma de fato aparecera para ela. Tantos viam pela crença expressa abertamente na realidade da visitação, se identificando com ela, que Parsons e sua família estavam longe de ser os únicos interessados na continuidade da ilusão. O resultado do experimento convenceu a maioria, e essas pessoas não se deixaram convencer por nenhuma prova, por mais definitiva que fosse. Assim espalharam o boato de que o fantasma não aparecera na abóbada, porque Kent tomara o cuidado de remover o caixão. Ele, cuja posição era muito dolorosa, imediatamente obteve testemunhas competentes que estiveram presentes na abóbada e atestaram que o caixão de Fanny estava aberto.
A seguir o depoimento delas foi publicado e Kent processou por conspiração Parsons e sua esposa, sua filha Mary Fraser, a servente, o reverendo Moore e um comerciante, 2 ou mais proeminentes patronos do engodo. O julgamento ocorreu no tribunal de King's Bench, no dia 10 de julho, após uma investigação que durou 12 horas. Todos os conspiradores foram considerados culpados. O reverendo Moore e seu amigo foram censurados com severidade em corte aberta e instruídos a fazer alguma compensação pecuniária a Kent pelas calúnias que haviam ajudado a lançar sobre o caráter dele. Parsons foi condenado a permanecer no Pelourinho 3 vezes e 2 anos de prisão, sua esposa a 1 ano e a servente a 6 meses. Um tipógrafo que foi empregado por eles para publicar o relato dos procedimentos para que obtivessem lucro foi multado em 50 libras e liberado. O modo preciso pelo qual se realizou a farsa nunca foi explicado. As batidas na parede parecem ter sido obras da esposa de Parsons, enquanto os arranhões cabiam à garotinha. É espantoso que um plano tão tosco possa ter chegado a enganar alguém, mas assim sempre é. Se apenas 2 ou 3 pessoas liderarem qualquer absurdo, por mais que seja, certamente haverá imitadores. Como o que acontece com as ovelhas no campo. Se uma única pessoa consegue passar pela cerca, o resto vai atrás. Casas mal assombradas no Brasil. O que há de comum entre os casos de identificações mal assombradas no Brasil é que se trata, em geral, de locais onde ocorreram grandes sofrimentos ou tragédias. É como se as histórias de assombrações quisessem impedir que o sofrimento fosse esquecido. Portanto, vejamos alguns casos desses. Edifício Joelma. No dia 1º de fevereiro de 1974, um incêndio tomou conta do edifício Joelma, no centro de São Paulo, matando quase 200 pessoas. O prédio ficou fechado para reformas por 4 anos e então foi reaberto com o nome de Praça da Bandeira. Desde então, relatam-se ali os mais estranhos fenômenos, fantasmas que aparecem e desaparecem do nada, faróis que se acendem e se apagam sozinho, gritos e gemidos de dor, fotografias nas quais aparece o que não deveria aparecer e não aparece o que deveria. Já antes do incêndio, em verdade, o Joelma tinha fama de amaldiçoado, devido a um crime com ares mais macabros que ocorrera no terreno em 1948. O professor Paulo Ferreira de Camargo, 26 anos, matou a mãe e 2 irmãs e escondeu os corpos num poço que fora escavado para esse fim, no quintal. Quando a polícia começou a cavar o poço em busca de vestígios, Paulo se suicidou. Ainda hoje, não se sabe por que o professor cometeu os assassinatos. E para complicar o cenário, um dos bombeiros que tinha feito resgate no poço acabou morrendo de infecção cadavérica. Assim circula a lenda de que o incêndio do edifício seria a consequência da maldição desse crime. O médium Chico Xavier publicou no livro Somos 6, uma carta psicografada de uma das vítimas do Joelma, a digitadora Volquimar Carvalho dos Santos. A história deu origem ao filme Joelma, 23º Andar, 1979, dirigido por Cléry Cunha,
Durante as filmagens, um fotógrafo da equipe afirmou que apareceram em fotos reveladas das cenas das mortes rostos de espíritos que rondavam o set de gravações. Há também a fantástica história das 13 almas. Foram encontrados dentro de um elevador, nos escombros do Joelma, 13 cadáveres. Como não haviam meios na época de fazer identificação das vítimas, os corpos foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, com as lápides de as 13 almas. Logo, o zelador do cemitério e visitantes passaram a ouvir gritos e gemidos vindos das sepulturas. Como as vítimas tinham morrido queimadas, para aliviar a dor dos mortos, eles jogavam água nos túmulos. Com isso, os gritos pararam. Desde então, o local atrai devotos que atribuem às 13 almas várias graças alcançadas e, em gratidão, deixam um copo de água em cima de cada túmulo. Em 2004, uma equipe do então prefeito José Serra trabalhou numa sala do edifício Joelma, só depois de trazer uma monja budista para o local, para purificar o local. O Castelinho do Flamengo. Em 1916, o arquiteto italiano Dino Coppetti projetou para um grande industrial um eclético casarão no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, conhecido como Castelinho. O edifício abriga atualmente o Centro Cultural Edivaldo Viana Filho. Em 1932, o casal, que era dono da propriedade, Avelino Fernandes e Rosalina Freu Fernandes, foi atropelado e morto em frente ao Castelinho. A filhinha deles, Maria de Lourdes, passou a ser criada por um tutor, que após prendê-la na torre principal da construção, passou a maltratá-la e a roubá-la. Ao morrer triste e sozinha, conta-se que ela voltou para assombrar o lugar. Depois da morte de Maria de Lourdes, esse prédio foi tombado e passou a ser ocupado por moradores de rua. No entanto, eles não conseguiam permanecer lá, pois constantemente viam e ouviam a garota vagar pelo local. Vivenda Santo Antônio de Apipucos. Quando escreveu o livro Assombrações no Recife Velho, Gilberto Freire, um dos escritores mais importantes da história do Brasil, provavelmente não imaginava que sua própria casa se tornaria tema de histórias de assombrações. Nos anos 1930, o escritor comprou a Vivenda Santo Antônio de Apipucos, um casarão colonial. Nos anos 1970 foi construída na propriedade uma piscina na área em que, na época colonial, ficava a senzala. Coincidência ou não, a partir daí, Cristina, a nora de Freire, passou a notar um menino de cerca de 10 anos de idade, andando pela casa. Só enquanto a família mandou rezar uma missa pela alma do garoto, que a assombração desapareceu. Ao que tudo indica, no entanto, os fantasmas pregaram gosto pela casa, o que foi transformado em 1987 na Fundação Gilberto Freire, um museu da obra do escritor. Afirma-se, por exemplo, que Ceonel, antigo fundador da casa, funcionários da fundação, também já relataram outros fenômenos estranhos, como lâmpadas que piscam sozinhas e até o aparecimento de espírito da esposa do escritor, Magdalena Freire, no quarto de casal. Os restos mortais dela e de Gilberto estão em um memorial na vivenda. Palácio Universitário da UFRJ. Segundo o historiador Milton Teixeira, é antiga a fama de mal assombrado o atual Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ali funcionou por quase 100 anos, 1852 a 1944, um hospício para o tratamento de doentes mentais. Entretanto, nos primeiros meses de suas atividades, muitos pacientes morreram devido às acusações, às condições insalubres do lugar. Tenho muito medo de ficar sozinha aqui à noite, afirmou a auxiliar de serviços gerais, Jéssica Cristina, a uma reportagem do site G1. Já ouviram barulhos de tambor, passos? Ai, já ouviram uma noiva? Eu mesma nunca vi nada além de vultos. Após o fechamento do hospício, o prédio foi doado à Universidade do Brasil, atual UFRJ. Fim do capítulo.